apresentação do trabalho tem um padrão ou uma fórmula que a maior parte das pessoas que apresentam o trabalho, fazem conferências, usam. Então nós vamos usar a fórmula mais top. E esta fórmula consiste em 3 passos. Se você quer apresentar o seu trabalho, não se masse. A fórmula exige 3 passos. Você tem que seguir basicamente 3 passos. Primeiro, a introdução. Então, o seu trabalho, quando você vai apresentar, deve ter uma introdução. Em outras palavras, um início. Deve ter um começo, um ponto de partida. Este é introdução. O segundo passo que o trabalho deve seguir depois que você deixa a introdução ou apresenta a introdução é o desenvolvimento. Em outras palavras, é o meio. Depois que você apresenta a introdução, você segue para o desenvolvimento do trabalho, que é a parte do meio do trabalho. Depois que esta parte termina, no fim disto, o trabalho deve conter uma conclusão. Isto é o sumário, o resumo de tudo o que foi falado. E este também é o fim. Então, o trabalho de pesquisa deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou, em outras palavras, deve ter início, meio e fim. Se você organiza o seu trabalho desta forma, o primeiro passo já está dado. Agora primeira coisa, antes de você apresentar o seu trabalho, naturalmente, precisa relaxar. Que muita gente fica nervosa por causa de falar no público. Muita gente pensa que não consegue falar ao público. A adrenalina sobe, então a pessoa fica nervosa, começa a suar, ou até começa a ter frio por causa só de saber que vai apresentar o trabalho. Seja qual for a sua situação, acalme-se, você vai conseguir apresentar o trabalho. Todos os que apresentam bem o trabalho não nascem assim, eles já aprendem. Mas o primeiro passo, se você quer apresentar o seu trabalho de uma forma boa, mesmo que você seja uma pessoa que fale bem, consiga apresentar suas ideias sem muita dificuldade, a primeira coisa é tem que relaxar. Respire fundo. Respire 4 ou 5 vezes fundo. Puxa o ar, solta ele pouco a pouco. Puxa o ar, solta ele pouco a pouco. Então, isto vai permitir que o seu corpo relaxe e sua mente funcione normalmente, sem nenhuma pressão. Quando você já está relaxado, vai na introdução, que é a primeira parte da apresentação do trabalho. Na introdução, você precisa informar as pessoas ou a audiência, as pessoas que te ouvem, o que você vai falar de uma forma geral. Você apresenta o tema que você vai abordar, que você vai falar ao longo do trabalho, que você vai desenvolver ao longo do trabalho. O tema geral, diga a eles o que você vai tratar dentro do seu trabalho. Isto é introdução. Então você vai dizer às pessoas o que você vai falar de uma forma geral e quais são as partes que compõem este tema geral e o que as pessoas devem esperar deste trabalho. Então tudo isso é falado na introdução de uma forma breve e direta. Neste caso, a introdução podemos dizer que é o menu do trabalho, é o que permite às pessoas saber o que vem no seu trabalho. E isso chama a atenção das pessoas para poder se concentrar e te dar a devida atenção. Também permite que as pessoas acompanhem seu raciocínio, acompanhem seu fio de pensamento ao longo do trabalho e de modo que possam também aprender alguma coisa. E desta forma, o seu trabalho também deve ser um trabalho simples e fácil de entender. Evitar usar palavras vagas. Deve ser um trabalho simples, deve ter clareza, as pessoas devem entender com precisão logo o que você pretende dizer. Então deve ser um trabalho direito e sem muito rodeio. Não se faz rodeio no trabalho de apresentação e começar assim, porque quando fazer muito rodeio vai sair fora do tema, as pessoas não vão entender o seu trabalho. Então quando as pessoas não entendem o seu trabalho, ali você arruína ou estraga o seu próprio trabalho. Neste caso, segue
o segundo passo. Na apresentação do trabalho, começa com uma ideia ou o conceito, o tema que você anunciou na apresentação. Pega este tema, começa a falar deste tema de uma forma geral, que é a base de todo o seu trabalho ou de tudo que você vai falar. Por exemplo, neste vídeo, eu estou falando de como você pode apresentar o trabalho. Falar disto, eu disse, vou falar de como você vai apresentar o seu trabalho, como o trabalho está organizado, como que você deve apresentar cada parte do trabalho, alguns cuidados que você deve ter ao longo da apresentação do trabalho. De uma forma resumida, você já tem o resumo de todo este vídeo. Agora, na conclusão do trabalho, a conclusão é simplesmente um resumo, uma síntese daquilo que você acabou de falar durante o desenvolvimento. Você resume o ponto principal, que é o tema principal, e o que você disse acerca do tema principal, ou o que você abordou sobre o tema principal. Pega os pontos principais que estão ligados ao tema principal, ou os pontos secundários, e diz o que você disse acerca de cada um dos pontos de uma forma muito resumida e em pouquíssimas palavras. Esta aqui é a conclusão. Por outra, você pode dizer o que todo aquele trabalho significa, ou pode dizer também se você aceita a ideia ou não aceita, se você concorda ou não concorda. Então, essas são conclusões. Assim, você terá terminado de apresentar o seu trabalho e pronto, agradece e pronto, espera apenas aplausos. Como prometi no princípio do vídeo que vou dar alguns cuidados, na verdade são alguns tópicos que vão tornar a sua apresentação inesquecível. Essas dicas vão tornar a sua apresentação muito melhor. As dicas são 3 principais. É assim, quando você está a apresentar o seu trabalho de defesa, o seu trabalho, o que você tem que fazer é evitar usar termos. Quando falo de termos, estou a falar de palavras técnicas. O que são palavras técnicas? São palavras que são usadas que algumas pessoas não entendem. Aquelas palavras complicadas, né? Evite usar palavras complicadas sem explicar. Se quer usar uma palavra que você acha que é complicada, que você acha que é novo, defina aquela palavra, explica aquela palavra para as pessoas que estão te escutando, de modo que quando você falar aquela palavra da próxima vez, eles possam compreender. Há uma coisa, a natureza humana gosta de vantagem, a natureza humana é egoísta, gosta de vantagem. Então, na sua apresentação, você tem que dar vantagem às pessoas. Isto é, permita que a sua linguagem seja tão simples, de modo que as pessoas possam aprender alguma coisa da sua apresentação. Essa é a vantagem que você deve dar na apresentação. Então, quando você dar vantagem às pessoas que te escutam durante a sua apresentação, eles não vão esquecer a sua apresentação em nenhum momento. O segundo ponto importante é visualizar a sua apresentação. O cérebro humano tem 2 divisões. Tem o lado esquerdo, que trabalha com palavras, e o lado direito, que trabalha com imagem. Então, se você quer fazer uma apresentação inesquecível, uma apresentação brilhante, você tem que falar para os 2 lados do cérebro. Como você faz isso? Visualize. O que eu estou a dizer é o seguinte: quando você estiver a apresentar o seu trabalho, procure exemplos simples do dia a dia para ilustrar as suas ideias, aquilo que você está a falar. Tente exemplificar com as ações, com as coisas do dia a dia, de modo que as pessoas possam compreender com muita facilidade. Isto é visualizar. Quando você fala, o cérebro da parte esquerda é que entende as palavras. Quando você visualiza, a parte direita é que entende a imagem. Nós entendemos mais pelas imagens do que pelas palavras. Procure exemplificar com mais imagem a sua apresentação, as suas ideias, do que com palavras. Como é dito, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Isto é verdade, e na apresentação também é verdade. O terceiro ponto é demonstre suas ideias. Se você está a apresentar o seu trabalho e acha que é necessário fazer uma demonstração, pegue cartazes, pegue algum material que permita você demonstrar aquilo que você está a apresentar, as ideias que você está a apresentar, de modo que as pessoas possam compreender. Se você fizer tudo isto, sua apresentação será inesquecível. No fim de tudo,
você vai esperar uma nota brilhante do professor. Esta é basicamente a forma mais básica para a apresentação do trabalho. Então, se você quer apresentar o seu trabalho deve ser simples. Deixa o seu comentário e nós esperamos vê-lo no próximo vídeo. E até lá, fique bem. Obrigado.